não tem mímica. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Eu tô até tentando falar um pouco baixo, porque a Dai tá dormindo. Então, não quis perturbar ela geralmente grava os vídeos comigo, ela pediu muito pra gravar os vídeos comigo, pra ficar muito zangada que eu gravei sem ela. Mas ela tá dormindo, então não vou perturbar, ela tá cansada, a gente trabalhou muito essa semana, enfim. Foi dormir tarde, não vou perturbar, sabem que ela tá doente, como sempre. Então, se ela tá doente, como sempre, eu vou tentar até falar mais baixo, que vocês me escutam, vou fazer ASMR. Mas eu já falei, né, que se eu sou o Rubinho, já passou essa parte, é verdade. Então vocês vão me perdoar que não tem a Dai aqui, mas por uma boa causa, para poder descansar. Ela tá meio adoentada, como sempre, eu não quero perturbá-la muito, ela conseguiu dormir, deixa ela descansar um pouquinho, tá, gente? Perdoa. Mas aí, para vocês garantirem aqui que o próximo vídeo tem a Dai, comenta aqui embaixo, ajuda a movimentar o vídeo, dá um like aqui no vídeo também, se puder, tocar no seu coração também, né? E hoje eu quero falar exclusivamente sobre as Olimpíadas, porque me perguntar assim, pô, vocês não vão falar nada das Olimpíadas? Então, meu plano era não. Mas como vocês que mandam nesse canal, é vocês que controlam toda essa bagunça e vocês decidem tudo. Então, vamos falar das Olimpíadas, vamos falar alguma coisa sobre elas. Pois é, então voltando, as Olimpíadas acabaram e eu adoro ver a abertura das Olimpíadas, eu nem vi. Mas as Olimpíadas acabaram e vamos falar um pouquinho delas, né? Porque é assim, eu não consigo falar nada na hora, eu sou muito atrasado. Vai vir piada com o nome Rubinho, né? Tô ligado, pessoal, não perdoa. Mas então vamos falar um pouco sobre a ligação da astronomia e as Olimpíadas. Vamos falar quais são os pontos importantes que inspiraram um ou outro. Então chega de falar, bora pro vídeo. Olha, antes de começar o vídeo eu precisava passar um recado. Vocês repararam que a gente tem os shorts do canal, a gente faz vídeos curtos aí. Quem curte o YouTube sabe que tem lá aqueles vídeos curtos com a câmera em pé. O YouTube anda exigindo muito da gente, assim, ele exige que a gente solte vídeos todo dia. E é complicado porque nossos vídeos requerem pesquisa, um pouco de trabalho, ler alguns artigos, criar um roteiro. Então esse vídeo que eu tô fazendo aqui é um vídeo que a gente fala que é o vídeo Prime, assim, ele sai toda terça-feira tem um vídeo assim. Durante a semana o Guga faz uma live lá, que sempre é muito legal, com altos convidados legais. E durante a semana, para preencher a semana, eu costumo soltar shorts. Gosto de fazer um short com alguma noticiazinha, falo uma coisa interessante que aconteceu, mas muitas vezes eu tenho que soltar um short rapidinho, ele é só 1 minuto e eu não tenho tempo de fazer ele. Então eu mostro uma curiosidade do nosso dia a dia, uma conversa com a Dai que eu tenho, como tá nosso dia, minha rotina. Então os shorts não necessariamente ele é um vídeo totalmente ciência, ele é um vídeo só pra falar de nós. Se você gosta de shorts, se você assiste, vai lá, assiste, dá um like no nosso vídeo, tudo ajuda. E peço desculpas para você que não gosta, mas aí o YouTube ele exige que a gente faça cada vez mais vídeos. O Shorts foi uma maneira boa de eu tentar me livrar disso, porque eu não tenho perna para fazer os vídeos toda semana, vídeos como esse, assim, eu não tenho nem tempo. Imagina, Dai não consegue nem ficar nesse vídeo, não tá nem aqui nesse vídeo, imagina fazer vídeo todo dia. Talvez quando eu aposentar, que há 17 anos eu me aposento, 17, por aí. Então vamos começar a falar um pouco sobre as Olimpíadas. O que a gente tem em comum com as Olimpíadas e a astronomia? Em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente pensa é mitologia. Afinal, a própria Olimpíada tem origem na mitologia grega, e vocês sabem que a astronomia ela é permeada, o nome das constelações é dado, praticamente quase todos os nomes são constituídos de nomes da mitologia grega. E a Olimpíada surgiu lá na cidade de Olímpia, lá na Grécia, por isso que veio o nome Olimpíada. E como eu falei, a astronomia também está repleta de citações de referências gregas, que você vai combinar, você vai acabar encontrando todas elas, principalmente nas constelações. A maior parte das nossas constelações são feitas com nomes da mitologia grega. A gente tem as estrelas que possuem referências árabes, e os planetas a gente tem da mitologia romana, que é quase uma mitologia grega genérica, né? Uma mitologia grega pipipichu, uma mitologia grega paraguaia. Não faz sentido isso. Sabe quando você compra uma coisa achando que é de uma marca e não tem nada a ver? Eu comprei um banco da minha bicicleta que eu achava que era da Yamaha, ele é da Yamada. Então, é isso. Porque se apaixonaram pela mitologia grega e absorveram ela. Então eles englobaram ela, fizeram uns ajustes, umas adaptações. É tipo Power Ranger. Power Ranger pegou o Super Sentai e fez uma adaptação. Se apaixonaram por Super Sentai, os americanos, e transformaram Power Rangers. Mas voltando ao assunto da Olimpíadas, tem muitos heróis em que são representações das modalidades da Olimpíada. Por exemplo, a gente tem a Força de Hércules, provas de velocidade, que tem a representação como Hermes. E claro, a gente tem tudo isso no céu também, então tudo astronômico. Abrindo só um parênteses aqui, constelações são áreas convencionais do céu. A gente convencionou uma constelação, então a constelação não é bem uma demarcação oficial, assim, é uma área que a gente convencionou. A gente dividiu o nosso céu em 88 áreas, essas 88 são as 88 constelações. São
são demarcações. Essas constelações juntas têm o que a gente chama de asterismo, que é uma representação, e inclusive essa constelação tem um nome de alguma entidade da mitologia, ou não necessariamente da mitologia, né? Afinal a gente tem constelação de microscópio aí. Mas na mitologia as constelações na verdade eram um poder de Zeus, de uma maneira de eternizar os grandes heróis. Então você colocava no céu esses grandes heróis para eles ficarem eternos. Então quando o herói era incrível, Zeus pegava lá e escrevia lá, botava umas estrelinhas. Eu coloquei esse herói, olha que legal. Mas é por isso que a gente tem constelações como Quirón, Pegasus, Hércules e claro a constelação de Compasso também, que é super importante. E assim Zeus homenageava os mais poderosos nas escritas celestes, do mesmo jeito que as Olimpíadas. Tá, outra coisa que a gente tem que ligar a astronomia com a Olimpíada são os calendários. O céu é o verdadeiro calendário primordial assim do universo. O universo não, mas o nosso mundo. Hoje a gente tem um calendário que ele se baseia num sistema lunisolar, ou seja, ele se baseado nas revoluções da Terra em torno do Sol e também nas fases da Lua, ou seja, a revolução da Lua em torno da Terra. Aí no caso do Sol a gente tem os anos, né? A gente representa isso pelos anos, e na Lua a gente representa isso como os meses. Eu nem preciso falar da importância que é a gente ter um calendário, a gente poder marcar o tempo, a gente saber a época certa que um plantio é bom, a gente saber a época certa em que a gente pode colher, a época que vai fazer frio, a época que vai fazer calor, então a gente já pode se prevenir aí, dessa aí, prever um cobertor melhor. Apesar que eu sempre penso que o cara que criou o tempo, mano, ele devia ser condenado, né, mano? Porque o tempo é uma criação nossa. Nós criamos o tempo. Ele só funciona aqui, eu já falei isso várias vezes, mas ele só funciona aqui, nesse momento, nesse lugar, ou seja, nesse planeta. Se a gente for levar o tempo para qualquer outro lugar, não vai fazer sentido, porque o tempo passa diferente em cada lugar. E o tempo aqui no nosso planeta funciona legal, assim, desse jeito. Se fosse outro jeito, não ia funcionar. Eu sei que é meio absurdo de falar, mas realmente é assim. O tempo é relativo. Então, o tempo é uma convenção que a gente tem. E o cara que resolveu criar o tempo, ele acha que a gente precisa marcar o tempo. Em algum momento o cara falou assim, vamos marcar o tempo. Mas o tempo não existe. Pois é, o tempo não existe. Por isso que é tão difícil explicar o que é o tempo. Porque ele não existe. E o cara que resolveu criar o tempo falou assim, vou destruir a vida das pessoas. Porque vou criar uma coisa chamada tempo. E a partir desse momento que ele se criou o tempo, é a coisa que a gente mais não tem. Você imagina o que era uma vida sem tempo? Se cumprimentar uma pessoa e falar, falou, a gente se vê. Quando? Não existe. Fala, até mais. Sem andar, eu não consigo ficar fixo num tema. Voltando às Olimpíadas, lembrando que as Olimpíadas precisam de uma marcação de calendário. Por quê? Porque ela acontece a cada 4 anos. Então a gente precisa ter um calendário bom, porque senão a gente não vai saber quando é as Olimpíadas. Inclusive as Olimpíadas aconteciam na época que eles chamavam de Hecatombaion, que é em torno de 4 meses depois da época dos sacrifícios, hecatombes. Gosto dessa palavra, hecatombe. Parece que ela mostra o que ela é. É uma hecatombe que aconteceu. Tem palavras que não mostram o que elas são. Eu tô sendo digressivo de novo, não tem a DAI. Vocês veem que eu sei. Os meus vídeos só funcionam com a DAI. Mas traduzindo, as Olimpíadas têm por tradição serem depois de julho e no início de agosto. E a gente faz isso até hoje. Inclusive, o surgimento das Olimpíadas de verão, como elas acontecem logo no início, esse período é ótimo porque a gente consegue associar as Olimpíadas a algumas constelações no céu, dependendo do lugar que você estiver. Então era comum eles observarem certas constelações e falar, está chegando a época das Olimpíadas. Lá, a estrela de Cão Maior, Sirius, deve ser a época das Olimpíadas. Uma época que a gente corre que nem o cão. Bom, então a gente já viu que as Olimpíadas precisavam de um calendário para poder acontecer, e isso tem tudo a ver com a astronomia, e que as Olimpíadas seguem muitas referências gregas, já que se originou na Grécia, assim como a astronomia. Então, outra coisa que eles têm em comum. E aí você vai falar assim, mas é só isso que a Olimpíada faz referência à astronomia? Eu falei, não, a Olimpíada e a astronomia, elas estão ligadas constantemente. Por exemplo, nas próprias aberturas das Olimpíadas. Sobre um parênteses aqui para dizer que eu amo a abertura de Olimpíada. Às vezes eu nem gosto da Olimpíada, às vezes, sei lá, não tá tão legal, acontece muito madrugada, mas eu gosto de ver a abertura. E eu ainda não vi a abertura de Paris. Eu vou ter que ver depois, eu já marquei com a Dai que a gente vai assistir as Olimpíadas. Eu adoro ver cada paizinho entrando. Eu gosto. Não tem tanto apelo quando não é ao vivo. Eu gosto de ver ao vivo. Mas tudo bem, é o que deu pra fazer. Eu não consegui assistir as Olimpíadas, a abertura antes, nem o encerramento. Encerramento eu não tenho tanto, mas a abertura eu gosto dessa abertura. Eu acho que é sempre divertido. Gosto até das traduções simultâneas lá, que não tem nada a ver, tipo do Oscar. Hi, I'm fine, I'm thanks. A gente consegue ver que está tudo muito bom. A Dai está dormindo, acho que eu já falei algumas vezes. Em 2004 a gente teve uma abertura da Olimpíada que eu lembro dessa abertura. Durante a abertura houve uma recitação de um poema, e enquanto havia um áudio assim recitando o poema, a gente tinha um centauro vermelho caminhando, e ele caminhava num lago assim, e a fotografia dessa cena era muito bonita. Inclusive atrás dele
tinham pessoas com luzes que, pra mim, era uma representação das estrelas. Então você via aquele centauro caminhando com uma lança e ele disparava a lança. Um dardo, né? Não sei se era uma lança ou um dardo. Apesar que uma lança é um dardo, né? Ou não, dardo é uma lança. Com certeza, quem gosta de astronomia vai entender a referência da constelação de Centauro, que é basicamente isso aí, é um centauro segurando o que parece um dardo barra lança, barra graveto, exatamente como na cena. O centauro era uma representação típica de centauros mesmo, que era uma raça que é diferente do Quiron. Quiron era um deus que era um centauro. A representação de Quiron é Sagitário, mas na mitologia romana eles invertem. Eu prefiro a parte da romana nessa hora, porque eu gosto de imaginar que o Quiron não tá usando um arco e flecha, que enquanto o Sagitário tá usando um arco e flecha, a constelação de Centauro ele tá usando só um dardo. Nem um dardo, é um graveto. E eu senti que esse tava me insinuando mais porque o Quiron é um professor. Então eu acho que se adequa melhor ter surgido uma imagem de um professor ensinando a evoluir e crescer do que os centauros, porque os centauros eles eram bem diferentes do Quiron. Eles não eram super inteligentes, eles não eram muito sábios, era um grupo, uma raça de pessoas que eram estúpidas, um bando de cavalos. Eu gosto do Cláudio Moreno, do podcast Noites Gregas. Ele falou que os centauros era possivelmente algum grupo que, se existisse hoje em dia, seria parte de alguma torcida organizada. Então tava lá os centauros. Então com certeza eles não combinam com Olimpíadas. Durante a abertura também constantemente são chamados grandes nomes lá para participarem da abertura. Foi o caso em 2012, onde a Olimpíada foi no Reino Unido e eles chamaram a primeira astronauta do Reino Unido, a Ellen Sharman, e ela pôde carregar a bandeira das Olimpíadas. Eu tentei procurar a imagem da Ellen carregando a bandeira e eu acabei descobrindo que ela carregou a tocha numa Olimpíada universitária. E ela derrubou a tocha apagou. E ela ia acender a pira, sabe? Ela ia acender e a tocha, ela derrubou e a tocha apagou. E ela acendeu a pira, simulando que estava acendendo. Eu fiquei pensando, quando ela derrubou a tocha, eu falei, bom, agora derrubou, agora não vai mais acender a pira. Ela vai chegar lá e alguém vai... Por que ninguém colocou deu um isqueirinho assim? Peraí, segura aqui. São parentes que eu achei engraçado. Dei risada, mas não devia ter dado. Se fosse eu ia ficar muito triste. Mas voltando a aberturas, na Olimpíada de 1996, a gente teve a presença de 3 ilustres astronautas. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Que eu acho que vocês devem conhecer eles como os caras que pisaram na Lua. Quer dizer, os dois pisaram na Lua e o Michael foi o humano mais sozinho do mundo. Em 2014, na Olimpíada de Sochi, a gente teve a participação dos astronautas russos que carregaram a tocha olímpica. Eles estavam lá na Estação Internacional Espacial e estavam com a tocha olímpica. Que a tocha olímpica foi meio que foi pro espaço até eles e voltou. Olha que coisa louca. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas a tocha olímpica, quando tá chegando a Olimpíada, a tradição manda que a tocha percorra lá o mundo para trazer os atletas, para chamar os atletas para a Olimpíada. Depois a tocha é levada até a festa de abertura das Olimpíadas e é acesa uma pira. Essa pira fica acesa até o final da Olimpíada. Então em 2014 a tocha foi pro espaço para chamar os astronautas para virem para as Olimpíadas e a tocha voltou. E sabe quem acende a tocha logo no começo das Olimpíadas? Pois é, o Sol. Ou seja, que é mais astronômico que isso, não tem. Antes de começar as Olimpíadas, eles usam um instrumento que eles chamam de escáfia. Escáfia é um espelho côncavo. Esse espelho ele concentra os raios solares e acende um pouquinho de grama que dá início à tocha olímpica. E aí a tocha olímpica é levada para todos os continentes e depois volta para a região onde eles acendem a pira olímpica. E aí no final, a pira olímpica, no final de toda a Olimpíada, a pira olímpica se apaga. E a gente espera mais 4 anos que o Sol possa acender de novo esse fogo que é a galera querendo ganhar ouro. E aí mais uma vez a tocha é levada para vários lugares. A título de curiosidade, eles guardam essa tocha assim, esse fogo em 3 backups. E aí as pessoas podem levar as tochas e eles têm um backup. Caso alguém derrube, que nem a Ellen que derrubou a tocha, ela se apague, tem um backup para reacender, para usar a mesma chama, sabe? Para continuar mantendo a mesma chama. Porque eles não vão acender de novo com o Sol. E aí de novo é levado para todos os lugares. E para levar essa chama aqui no AstroTubers, vocês têm que dar like. Espero que vocês tenham notado. Gente, o AstroTubers é feito para astrônomos profissionais, sabiam? Pois é, nós é profissional, nós é astrônomo de verdade. E se você gosta do nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Não sai do vídeo agora. Não ouse. Não. Tira a mão da... Tira isso aí. Não fecha o vídeo. Dá like, curte, compartilha lá no grupo da família. Se inscreve no canal, considere se inscrever, que é um canal mó legal. A gente tá chegando quase a 10 mil inscritos. Faltam uns 9 mil. Mas estamos chegando. 9 mil. Chegou a 90 mil. Sabia que o YouTube não dá nem parabéns quando chega a 90 mil? Eu achei que o YouTube ia me dar um parabéns, alguma coisa. Em breve eu vou colocar a placa aqui. Ou aqui, não sei onde eu coloco. Mas se você quiser contribuir, pra gente continuar esse canal, você pode doar qualquer valor que tocar no seu coração aqui, ó. Pro nosso Pix aqui, ó. O nosso QR Code aqui na tela. Também o número tá marcado aqui na descrição também, caso vocês queiram. Ou ainda, você pode ajudar muito se tornando um membro apoiador desse canal. Tá aqui, segue o link aqui. Nossa, isso ajuda demais. Mas alguns membros a gente consegue manter o canal em pé infinito
infinitamente. Por quê? Porque aí a gente consegue pagar toda a despesa. Os remédios da Dai, gasto muito com remédios da Dai. As tosse da Dai, sabe que a Dai tosse toda semana, ela tá com tosse. A Dai é roteador de vírus também, ela vê um vírus e fala assim, nossa, eu nunca peguei, como é que é? Coriza? Interessante. E olha que a Dai usa máscara até hoje em todo lugar que ela vai. Mas ó, se você se comoveu com a minha história, quiser também patrocinar o nosso canal, tá aqui no nosso e-mail. Manda um e-mail pra nós. Nos aguarda a sua mensagem. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Olha, tá vendo esses nomes que estão aqui? Esses nomes são os apoiadores do canal. Seu nome não tá aqui. Por quê? Por quê? Qual é a sua desculpa?